da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, com muita alegria, estamos aqui nesse 12º Congresso de Missões. Estou muito feliz com o Senhor, agradeço a Deus pelo lugar e também ao nosso pastor presidente, pastor Haroldo Yamamoto, ao nosso pastor Edevaldo, vice-presidente, pastor Sérgio, também que está organizando esse trabalho. E é uma felicidade, irmãos. Missões está no coração de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar a todos a lerem juntamente comigo em Lucas, capítulo de número 19. Os irmãos podem tomar assento. Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1, fazemos a leitura até o versículo de número 10. E a palavra do Senhor nos diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, neste congresso de missões, Deus ele me levou a meditar um pouco na palavra do Senhor, nesta passagem que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, que nos fala sobre o episódio do encontro do publicano Zaqueu com o Senhor Jesus Cristo. Nós olhando, irmãos, para a palavra do Senhor nos Evangelhos, nós vemos a história de Jesus e como Jesus ele levou a palavra de Deus a todas as pessoas da sociedade, para ricos, para pobres, para aqueles que eram marginalizados, para aqueles que eram doentes, enfermos, para aqueles que eram presos, para aqueles que eram também oprimidos por demônios, para todos os tipos de pessoas da sociedade. Jesus levou a palavra do Senhor. Porque nos fala aqui no versículo número 10, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aos olhos de Deus, nós vemos que não há branco, não há negro, não há judeu, não há grego. Aos olhos de Deus, todos são iguais e todos necessitavam da salvação. Todos precisam da salvação. Todos são alvo do amor de Deus. E nós vemos aqui esse relato, esse breve relato da história de Zaqueu, e muito tem a nos ensinar. E Deus ele falou poderosamente com a minha vida, de uma maneira muito especial, porque embora nós lemos muitas vezes as Escrituras Sagradas, conhecemos a história de Zaqueu, Deus ele falou muito profundamente ao meu coração, através da sua palavra, nesta passagem. Eu quero compartilhar isso para a igreja do Senhor nesta noite. Nós vemos que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E os publicanos, eles eram coletores de impostos. Levavam impostos comerciais, ou seja, através de importação, exportação, rotas também rodoviárias, eles cobravam impostos. E também, segundo o povo judeu, os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram vistos como traidores, eles eram vistos como corruptos, e também, na mente do povo, eram sempre associados aos pecadores e às meretrizes.
Então, à margem da religiosidade do povo judeu, à margem dos líderes religiosos, eles eram pessoas que estavam excluídas da presença de Deus. Aos olhos dos religiosos daquela época, eram pessoas que não precisavam da salvação, porque eles eram traidores, eram corruptos e pecadores. Mas nós vemos que Jesus, quando ele chega à cidade de Jericó, ele surpreende as pessoas daquela cidade. Surpreende de tal maneira, e não somente em Jericó, mas em todas as partes que ele ia, porque ele conversava, ele comia, ele jantava, ele conversava, ele sempre pregava a palavra de Deus para as pessoas que os líderes religiosos não falavam, que eram os publicanos e eram os pecadores. E nós vemos a palavra do Senhor aqui, que Zaqueu, ele era um homem rico, um homem que tinha muitas aquisições, e segundo esse texto, olhando o contexto, nós damos a entender que Zaqueu também era um homem corrupto. Embora ele pudesse comprar, ele cobrasse impostos para o Império Romano, nos fala no versículo 8 o seu arrependimento. Ele disse: se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir o quadruplicado, segundo a lei de Moisés, em Êxodo capítulo 22, versículo 1, caso alguém roubasse alguma coisa, pegasse alguma coisa de outra pessoa que não lhe pertencesse, deveria restituir 4 vezes mais. Desta forma, Zaqueu dá-se a entender que era um homem corrupto, e ele era um homem rico. Mas nós vemos que Jesus, a sua fama, ele era conhecida em toda aquela região. Muitas pessoas queriam ver a Jesus. É verdade também que até mesmo o rei Herodes da Galileia, que era o governante ali da Galileia, ele queria saber, conhecer sobre Jesus. Mas nós vemos que o que ele queria conhecer sobre Jesus era somente o interesse que ele tinha de ver algum milagre, de ver algum sinal, que Jesus operasse na frente dele. Diferente do interesse de Zaqueu. Zaqueu, por ser um homem rico, e um homem que não tinha muitos amigos da parte religiosa de Jericó, de Jerusalém, nós vemos que esse homem, ele tinha uma necessidade em seu coração. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer a Jesus. E nos fala a palavra de Deus que ele era uma pessoa de estatura baixa, que ele não tinha como ver por causa da multidão das pessoas. E nos fala que ele teve que subir até uma figueira brava, um sicômoro, para que ele pudesse enxergar a Jesus. A primeira coisa que eu vejo maravilhosa na vida de Zaqueu é a intenção de ele ver o Senhor Jesus, é que ele teve que se humilhar para poder ver a Cristo. O homem rico, o homem que era o chefe dos publicanos, ele era ali a pessoa que estava administrando, ele era o administrador ali, entre os publicanos. Era uma pessoa que tinha vestes ricas, podemos assim imaginar. Ele subiu em uma árvore para que pudesse ver a Jesus. Não somente uma curiosidade, ele queria conhecer a Jesus. Porque nos fala a palavra de Deus, que quando Jesus, ele olhou para aquele homem em cima da árvore, chamou pelo nome dizendo: hoje me convém que eu venha pousar na sua casa. Hoje me convém que eu pose na sua casa. E nos fala a palavra do Senhor, que aquele homem desceu com muita alegria e recebeu a Jesus Cristo. Irmãos, nós vemos nesta passagem que Jesus, ele queria chegar naquela pessoa. Mas o que me chama a atenção aqui de uma maneira um pouco triste, é que as pessoas murmuravam, porque diziam uns aos outros que Jesus, ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Por várias vezes Jesus, ele foi criticado, porque ele comia com os publicanos, porque ele comia juntamente com os pecadores, estava com aquelas pessoas. Mas para pregar a palavra de Deus, Jesus era criticado, e as pessoas murmuravam: como é que pode um rabino, Jesus era conhecido como mestre, como ensinador, como um profeta, um homem santo. Como é que pode um homem santo de Deus, um mestre, ele comer com um pecador? Como é que ele pode comer com um homem desse? Como é que ele pode ter comunhão com uma pessoa pecadora? Começaram a murmurar entre eles. Vemos que eram pessoas dentre a multidão que falavam isso, mas com um coração que não tinha uma visão de Deus. E a palavra que eu quero trazer para hoje é um olhar de compaixão. Jesus, ele olhava as pessoas com compaixão. Jesus, ele não olhava para as pessoas pelo exterior, não olhava para as pessoas pelo pecado que ela fazia, não olhava para as pessoas pela aparência
mas ele vinha pela necessidade de que aquelas pessoas precisavam. Quando nós olhamos, irmãos, como Deus enxerga o ser humano, eu me lembro na palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Samuel estava ali na casa de Jessé, e Deus o tinha ordenado para que ungisse um dos filhos de Jessé, para que fosse o futuro rei de Israel. E quando chega Eliabe, o primogênito de Jessé, nós vemos que Samuel, já em seu coração, ele diz: olha, aí está o ungido do Senhor, aí está aquele a quem Deus escolheu para ser o rei de Israel, porque olhou a aparência daquele homem, a forma física, a presença que ele trazia, como um soldado, um guerreiro, olhou para o físico daquele homem, e Deus naquele momento falou a Samuel dizendo que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Deus, ele olhou para cada coração de um de nós. Deus olhou para a minha vida e para a sua. E quando nós olhamos, irmão, dessa passagem de Zaqueu, da maneira como Zaqueu ele era considerado uma pessoa excluída do reino de Deus para as pessoas daquela época, nós olhamos para a nossa vida como Deus ele teve misericórdia de nós. Como Deus ele teve amor pela minha vida e para a sua. Porque nós não merecíamos o reino de Deus. Nós não merecíamos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus olhou para nós e falou: hoje eu quero posar na sua casa. Hoje eu quero estar com você. E até hoje o Senhor tem estado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele não olhava para o exterior. Deus não olha como o homem vê, porque o homem ele vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olhava para o coração. O Senhor vê o coração do ser humano. E quando nós olhamos que Deus ele vê um olhar com amor, nós olhamos muitas passagens da Escritura Sagrada, inclusive até mesmo o tema deste congresso, que nos fala do amor de Deus. João 3, 16, 17 nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 5, 6 a 10 nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Dessa forma você está aqui na casa de Deus. Dessa forma você está hoje na igreja. Dessa forma você está caminhando para o reino de Deus, porque Deus nos amou. Deus olhou para nós pecadores e amou a nossa vida. Mas agora, irmãos, como é o nosso olhar para aqueles que precisam de salvação? Como você vê a pessoa que não é crente, a pessoa que está no mundo, talvez ela segue uma religião, talvez ela segue uma tradição da sua família, talvez uma pessoa que vive de embriaguez, vive nos prazeres deste mundo, desta vida, mas qual é a forma que você olha para essa pessoa? Talvez essa pessoa, ela trabalha do seu lado, talvez essa pessoa é seu vizinho, talvez essa pessoa é um membro da sua família. Como é que você olha para essa pessoa? Será que você olha, meu Deus, Senhor, eu amo essa pessoa precisa, Deus, conhecer a tua graça, precisa do teu amor, Senhor? Ou você olha para ele, olha a roupa dessa pessoa, olha o que esse rapaz faz, olha a atitude dele, olha só esse homem, ele está caminhando para o inferno. Muitas vezes é mais fácil nós julgarmos. Muitas vezes é fácil nós olharmos para a aparência, olharmos para a atitude da pessoa e já julgarmos ela. Não, essa pessoa não tem salvação, é difícil. Olha só, misericórdia. Olhamos para essa pessoa, esse homem ou essa mulher é um adúltero, está em pecado, Deus tem misericórdia, meu Deus amado. Mas será que nós temos olhado como Jesus? Olhado com amor?
Porque Jesus era criticado. Jesus ele não somente pregava com palavras o Evangelho. Jesus ele agia. Ele ia até aquelas pessoas. E como ele foi até Zaqueu e disse: hoje me convém pousar na sua casa. Jesus ele ia até os pecadores, ele comia com os pecadores, ele fazia um banquete, ele comia juntamente com aquelas pessoas. Será que você hoje, olhando para a nossa vida hoje, olhando para você, será que você tem feito algo para alcançar alguém? Porque, irmãos, não é somente pregar a palavra. Era muito fácil para Jesus, se nós olharmos, ele pregar na sinagoga. Ele pregava em muitas sinagogas. Ele percorria toda a Judéia pregando em sinagoga, pregando nos montes, pregando nas cidades, nas praças, pregando no mar da Galileia. Mas se nós atentarmos em várias passagens nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele ia na casa de um pecador. Jesus ia na casa de um publicano. Jesus estava ali com aquelas pessoas. É fácil pregarmos em um púlpito. É fácil darmos aula na escola bíblica dominical, falar que realmente as pessoas precisam do amor de Deus, precisam da palavra de Deus. É fácil. Mas será que é difícil? Veja bem, o que é difícil é você chegar até alguém e disponibilizar o seu tempo para aquela pessoa. Você tem colocado o seu tempo para evangelizar alguém? Você tem convidado alguma pessoa: olha, vem na minha casa, vamos comer junto, vamos no restaurante, vamos almoçar, vamos nos confraternizar mais para levar a palavra de Deus? Jesus fazia isso. Jesus não somente pregava na sinagoga, os fariseus pregavam na sinagoga, os escribas, os mestres da lei pregavam no templo. Jesus fazia isso também. Mas o que Jesus fazia, eles não faziam, que era levar a palavra daquelas pessoas, que era entrar na casa daquelas pessoas. Eles não faziam isso. Não, na casa desse homem eu não entro, na casa desse pecador eu não entro. Mas olhando para nós, a forma de nós levarmos o amor de Deus não é só em palavras, é atitudes. E as pessoas de hoje, irmãos, elas precisam conhecer o amor de Deus, como eu e você conhecemos. E sabe como é que conhece o amor de Deus? Não é através da sua vida, é através do seu tempo que você vai dar para aquela pessoa, da sua atenção que você vai dar para ela. Estamos no feriado, convidando nossos amigos e irmãos para passear, para irmos ao churrasco, a semana que nós temos ainda. Mas, irmãos, aquela pessoa que precisa do nosso amor, do amor de Deus, será que você já convidou alguém que talvez trabalha com você? Talvez uma pessoa que você conhece, que é seu amigo, seu vizinho, mas você tem chamado essa pessoa para pelo menos passar algumas horas junto com você. Não é somente vamos lá para a igreja, vamos lá adorar a Deus na igreja, mas eu ter um tempo com aquela pessoa, de conversar. Porque quando Jesus ele ia e ali ele almoçava, ele jantava com aquelas pessoas, ele comia junto com os publicanos e pecadores. Você sabe que quando você vai, irmão, é convidado para almoçar na casa de alguém, não só almoça, mas você conversa, vocês falam da sua vida, vocês trocam experiências um com o outro, conversam da sua vida, geralmente não na mesa, geralmente no momento de descontração, é que quando nós abrimos o nosso coração para a pessoa, é quando a pessoa ela ganha a sua confiança, porque ela vê você como um amigo. E por isso que eles criticavam: Jesus é amigo dos publicanos e pecadores. As pessoas desse mundo, irmãos, precisam de amigos. Amigos que têm a palavra de Deus. Amigos que têm o amor de Deus. Amigos que têm a experiência da salvação. Essas pessoas de hoje precisam de você e de mim. De levar a palavra para eles. De você ter comunhão com eles. E muitas vezes é nessa forma, é nesse momento em que você tem essa particularidade com essa pessoa, que você pode levar a palavra de Deus. A pessoa vai abrir o seu coração para que você possa falar de Deus. Porque ela quer um amigo para conversar, quer uma pessoa para falar, e é você. Mas nós vemos que o empecilho que havia para as pessoas daquela época, e que Zaqueu ele era excluído, é que ele era visto como um pecador. E Jesus ele fez: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, quando ele fala que ele veio buscar e salvar, quer dizer que ele foi atrás, ele veio para ir atrás, ele veio para procurar. Quando nós olhamos, irmãos, em Lucas, no capítulo de número 15, nós vemos que também a situação que acontece ali é dos publicanos e pecadores. Versículo 15:
capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ali Jesus ele começou a trazer a parábola da 70ª ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, falando exatamente para os publicanos e para os pecadores. Porque ele nos fala que ele estava procurando pessoas que precisavam de arrependimento. Mas aqueles fariseus publicanos, os fariseus escribas, eles murmuravam, diziam que eles já estavam salvos, diziam que já eram filhos de Abraão, eles se orgulhavam da justiça deles, que eles praticavam a cerimônia da lei, eles se orgulhavam que eles iam ao templo, que eles oravam, que jejuavam, e para eles estava tudo bem. Mas Jesus ele ia atrás dessas pessoas, e ele lhe propôs essas 3 parábolas, que nos fala de como o pastor ele vai atrás da 70ª ovelha, da mulher que procura a 10ª dracma, e também do filho pródigo que se arrepende, volta para a casa do pai, e o pai o recebe com muita alegria. É dessa forma que Jesus ele traz para nós o olhar que ele tinha de compaixão com as pessoas. O interessante é que quando nós olhamos, irmãos, para Jesus falando do pecador, a parábola da ovelha, ele não fala que o pecador é como se fosse uma serpente, ele não traz uma alusão como se fosse um lobo, um animal feroz, ou uma besta, mas ele fala que o pecador é como uma ovelha perdida, alguém que precisa de cuidado, alguém que precisasse ser alcançado pelo amor de Deus. E assim Jesus, ele ia para essas pessoas, ele via dessa forma. Irmãos, a nossa visão, ela precisa olhar para as pessoas com o amor de Deus, não olhar para as pessoas para o julgamento, não olhar para as pessoas que nós vemos a desprezar ela e falar: olha só, está afogado em pecado, olha como é que está essa vida, e julgar, e murmurar, porque muitas vezes é fácil murmurar. Muitas vezes nós olhamos para o irmão que está afastado, o irmão ou irmã que saiu da igreja, e começar a murmurar daquela pessoa. Ah, aquela pessoa é assim, estava com problema, essa pessoa decidiu o seu próprio caminho. Mas, irmão, será que podemos levar uma palavra? Será que precisamos levar um momento para aquela pessoa, convidar aquela pessoa para a sua casa? Maravilha! Porque às vezes aquela pessoa, irmão, que está afastada, você convidar, vamos lá para a igreja, às vezes ela tem uma barreira ali, houve uma situação ali dentro da igreja, mas você pode convidar: vamos lá em casa, eu quero te chamar para almoçar na minha casa. Maravilha! Eu amo você ainda, eu quero almoçar, vamos comer lá em casa. Convida para almoçar, irmão, convida aquela pessoa. É fácil convidar para ir para a igreja, é fácil, irmão. Às vezes a pessoa está, mas muitas vezes ela quer conversar, ela quer ter um momento, irmão, de sentir o amor de Deus. E para sentir o amor de Deus é um momento assim, irmãos, de comunhão para você e aquela pessoa. Você já convidou uma pessoa que está afastada para ir na sua casa para almoçar, para jantar, ou então mesmo para conversar com aquela pessoa, irmão, sem olhar o que ela está fazendo, sem ver o que ela está vivendo, mas olhar: não, vamos lá, quero almoçar com você. Mostrar que você está dando atenção, mostrar que você quer a atenção daquela pessoa, você quer compartilhar o momento com aquela pessoa, e ali deixar Deus te usar. Não é para ficar criticando, irmão, não é para nós olharmos como os fariseus faziam: esse aí come com os publicanos e pecadores, esse aí não, publicano não entra na minha casa não. Mas Jesus ele ia aquelas pessoas, Jesus comia com aquelas pessoas, Jesus se aproximava. E é isso que Deus ele quer da sua igreja hoje, irmãos. É isso que Deus ele quer da minha vida, da sua vida, mudar a nossa visão. Porque nos dias de hoje não é fácil nós endurecermos o nosso coração diante de uma pessoa que praticou o pecado, de uma pessoa que ofendeu alguém ou um outro irmão. É fácil criticar, é fácil olhar para o erro. Mas, irmão, chegar lá para alcançar com amor, você disponibilizar um tempo, você preparar algo especial para aquela pessoa e levar a palavra de Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor, com amor. Isso se chama amor. Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Ele era conhecido como um profeta, as pessoas chamavam ele de Rabi, de mestre Israel. Mas ele não estava preocupado, irmão, com a reputação quando ele entrava na casa dessas pessoas. Ele queria levar a palavra, ele queria alcançar, buscar aqueles que haviam perdidos.
E esse sentimento, ele tem que estar no coração da igreja do Senhor. Através dessa experiência, nós vemos que Zaqueu, ele foi um homem transformado pela palavra de Deus e pela presença de Jesus. Porque ele já nos fala que ele se levantou ali na sua casa e disse que se defraudou alguém, ele vai restituir quadruplicado. Nos fala que realmente ele cometeu pecados. Ele confessa que realmente ele foi corrupto. Ele roubou sim, ele pegou o que ele não deveria das pessoas. Mas ele fala agora que ele estaria restituindo quadruplicado. Nos fala de uma mudança de atitude da vida dele. Nos fala de uma transformação. Porque a palavra do Senhor nos fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a vida daquele homem foi totalmente transformada, porque ele teve uma mudança no seu coração. Teve uma mudança na sua vida. Irmãos, nós temos que olhar para as pessoas dessa forma de alcançar aqueles que estão precisando. A palavra do Senhor nos fala que no céu os anjos de Deus se alegram quando o pecador se arrepende. E Deus, Ele quer usar a sua vida e a minha vida, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Coloque o tempo, irmão, à disposição do Senhor. Muitas vezes, irmãos, é fácil nós, nessa época, dessa correria que nós vivemos no Japão, nós falamos que não temos tempo. Mas eu tenho meu tempo já para o meu trabalho, para a minha família, para a obra de Deus, para a igreja. Mas existem pessoas que estão precisando também. É claro, irmãos, é importantíssimo o tempo para Deus, o tempo para a sua família, o tempo para a igreja, o tempo na obra, no seu trabalho, seus afazeres. Mas lembrarmos que nós estamos aqui na terra para sermos uma bênção para as pessoas, para alcançar pessoas para a glória do nome do Senhor. Pessoas precisam, irmãos, ouvir a palavra, precisam do tempo, precisam da nossa atenção para levar a palavra de Deus. Qual foi a última vez, irmão? Muitas vezes nós falamos que visita, somente pastor pode fazer visita. Irmão, quando falo questão de visita pastoral é diferente. Ele vai para aconselhar. Mas eu estou falando de você fazer uma visita, convidar uma pessoa como um amigo, uma pessoa preocupada com ele, te levar um amor para ele. E você compartilhar ali um momento de alegria, estar almoçando junto, estar conversando. Será que existe alguém que você conhece que está precisando disso? Será que você conhece alguém da sua fábrica? Alguém da sua família, algum vizinho seu que está precisando? Olha, precisava falar com aquela pessoa, queria conversar com aquela pessoa ali. Aquela pessoa realmente precisa de Jesus. Eu preciso ter um tempo com ele, ter um tempo com essa pessoa, para falar do amor de Deus. Ter um tempo especial. E ali, irmão, você ter essa confraternização, ter essa comunhão, mas para levar a palavra de Deus. Tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes Deus, Ele quer usar a sua vida quando você disponibiliza o seu tempo para levar a palavra do Senhor. Irmãos, eu já falei em algumas oportunidades, uma experiência que eu tive, eu compartilho para os irmãos, alguns irmãos já sabem, sobre uma vez nós estávamos fazendo visita no hospital para uma senhora que ela estava com uma doença terminal. E nessa ocasião, irmãos, nós estávamos fazendo, disponibilizando nosso tempo, levando a palavra de Deus para aquela pessoa. E houve um dia que estávamos já fazendo essa visita algumas vezes, e eu estava lendo a palavra, nesse dia minha esposa estava em Ramamatos, eu estava voltando para Toyohashi, eu estava, nesse dia lendo a palavra de Deus, eu estava no restaurante, estava no Mr. Donuts, comendo rosquinha, lendo a palavra de Deus, tomando um cafezinho. Aí, irmãos, eu lembrei dessa pessoa, eu falei, olha, já uma semana, 2 semanas, eu vou lá no hospital, naquele momento. Aí eu decidi, conversei com minha esposa, vamos lá. Aí nos encontramos e fomos até o hospital. Quando chegamos lá, irmãos, essa pessoa que estava já com essa doença bem avançada, ela, no momento que eu cheguei, quem nos atendeu foi a irmã dela, que chegou do Brasil, especialmente só veio do Brasil para cuidar dela. E quando nós deparamos com essa pessoa, ela estava o estado dela estava muito avançado. Era totalmente irreconhecível. Quando nós vimos ela 2 semanas antes e olhamos ela 2 semanas depois, era uma outra pessoa. Estava somente na pele e no osso.
não falava mais nada. E chegamos ali, nós conversamos com a irmã dela, nós fizemos uma oração, e ela falou, comigo, a irmã dela me disse que ela estava na situação há 5 dias e não estava comendo nem bebendo. Aí eu perguntei para a irmã dela, mas ela está tomando soro, alguma coisa? Ela disse que não está tomando nada. Ela não pode tomar nada, porque o fígado, os rins dela não está mais funcionando. Então o médico disse que ela não pode tomar nem líquido, nem tomar soro. Então ela está somente à base era de um analgésico muito forte, que era a morfina, e há 5 dias na situação. Quando ela falou isso, irmão, eu pensei, meu Deus, é somente um milagre para essa mulher ainda estar viva. Porque uma pessoa saudável, ela sobrevive sem água 7 dias, no máximo. Saudável, uma pessoa saudável, no máximo é 7 dias. E ela estava muito enferma, 5 dias sem nada. E aí, antes de ir embora, eu tinha falado para ela que eu voltaria uma semana, mas depois que ela me falou isso, eu falei, não, eu vou voltar amanhã. Eu falei, mas antes de eu ir embora, eu quero fazer mais uma oração por ela. Oramos por ela ouvia, ela entendia o que nós falávamos, ela assinava com a cabeça assim, ou não, ela respondia dessa forma. E quando nós levamos a palavra ali, eu fiz o apelo para aceitar Jesus Cristo. Você quer receber Jesus, você crê que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, que Ele morreu pelos pecados, ela estava na sua cabeça afirmando que sim. E nesse momento nós oramos ali, Deus, aí tua filha te recebe como Salvador, amém? Depois, antes de ir embora, conversamos um pouco com a irmã dela. E já conversando com a irmã dela, passou-se uns 3 a 5 minutos, aquela mulher, ela veio falecer na nossa frente, em óbito. Ela partiu para a eternidade. Aí chamamos a enfermeira, o médico fez lá o exame, ele realmente viu ele viu o horário que ela partiu. E veio, depois esperamos um pouco os familiares. E quando chegaram os familiares dela, nós já conhecíamos eles falaram conosco, olha, até mesmo a pessoa estava responsável, intermediário, para ver até mesmo a questão do funeral e tudo. Porque eles falaram, olha, essa manhã, eles falaram comigo, essa manhã o médico já disse, olha, a qualquer momento ela vai partir. Então vocês preparem já, vão para a funerária, preparem tudo, tá bom? Vão preparando tudo, porque eu creio que são nas próximas horas que ela vai partir. E quando os familiares deles chegaram para nós, eles ficaram assim surpresos, eles falaram, olha, realmente foi Deus que enviou você aqui, porque o médico já está passando até do tempo dela estar viva, ela ainda está respirando, e já falou para preparar tudo, fazer a preparação do funeral e tudo, para ela viva ainda, ela ali naquele leito. Irmãos, e foi exatamente no momento, irmãos, minutos antes dela partir para a eternidade, nós chegamos ali, fizemos o apelo, ela aceitou a Cristo. Irmãos, foi uma experiência que marcou a minha vida, Deus me colocou exatamente no local certo, na hora exata, irmão. Então, da forma, quando você se disponibiliza, irmão, o seu tempo para Deus, Ele usa a sua vida. E aquilo marcou minha vida. Deus não curou a enfermidade dela, mas Deus salvou a alma daquela mulher. E ela aceitou Jesus como Salvador e Senhor, irmãos. E o testemunho dos familiares ficaram maravilhados. Eles não eram crentes, eram espíritas, católicos, mas falavam assim, olha, foi Deus mesmo, foi Deus daí, que ela está viva até aquele momento. Eles ficaram maravilhados com isso. E realmente foi a mão de Deus, o nome do Senhor foi glorificado, irmãos, na vida das pessoas que não creem. Então, quando você se coloca em uma disposição de alguém, irmãos, que precisa, talvez não é da igreja, Deus ele vai usar a sua vida. Tenha amor pelas almas, porque as almas precisam de salvação. As almas clamam pelo amor de Deus, e quem vai poder passar o amor de Deus é você. É você que Deus ele quer usar. É você, é a vida que Deus ele quer usar como instrumento. E Jesus ele veio aqui, nós vemos na passagem, nós lemos, Jesus ele ia para os pecadores. Jesus ele chamava as pessoas. Jesus ele não esperava as pessoas chamá-lo, mas ele ia até eles, ele buscava o que se havia perdido. É tempo de nós também buscarmos, irmãos, porque a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor aqui na terra é a mão, é os pés do Senhor que caminham aqui na terra. Jesus ainda está vivo, está no céu, ressurreto, mas Ele caminha aqui na terra através da sua vida e da minha vida. E Jesus ele quer alcançar essas pessoas através de você, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja instrumento na mão de Deus. Coloque através desse congresso, que a palavra do Senhor tem sido pregada esses dias, mas que a nossa visão venha atentar pelas almas, venha disponibilizar o tempo,
não somente nós orarmos, não somente pregarmos, irmãos, na igreja, ou então distribuirmos panfletos, mas coloque o seu tempo à disposição para alcançar uma pessoa, uma alma. Dá atenção, dá tempo para essa pessoa, que ela quer ouvir, ela quer falar. E quando ela falar, irmãos, você traz uma palavra para ela, traz uma palavra, e você vai alcançar essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja você o instrumento da mão de Deus, amém? Peço a todos se colocarem de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, e nós vemos aqui o olhar de compaixão de Jesus. Irmãos, se você hoje, irmãos, tem no seu coração, nós vamos orar por você, no seu coração deseja, eu quero ser sim esse instrumento, eu quero, meu Deus, ser, Pai amado, o Senhor vem abrir a porta para eu levar a palavra para uma pessoa, para eu poder conversar com essa pessoa, para eu dar essa atenção para a pessoa, colocar o meu tempo à disposição. Você vem aqui, irmãos, vamos estar orando ao Senhor, para você ser um instrumento na mão de Deus. Se você quer ser esse instrumento, se você quer ser usado nas mãos de Deus, se você quer buscar os pecadores, irmãos, buscar aqueles que se perderam, seja um instrumento na mão de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. E aqui nós estaremos orando pela sua vida, mas se coloca à disposição do Senhor. Não somente, irmãos, a estarmos ministrando, irmãos amados, em culto, ministrando na igreja, mas você sim ser um instrumento, você levar a palavra, convidar as pessoas, ser um amigo de Deus e para aquelas pessoas em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando ao Senhor, o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se porventura, irmão, se alguém que aqui não é crente, o convite é feito, irmãos. Jesus, ele ceou com Zaqueu, e nós vemos que o Senhor Jesus, ele nos faz um convite quando ele fala no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, Jesus falando: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo, amém? Se porventura alguém que ainda não recebeu a Cristo, alguém que está afastado do caminho do Senhor, também você está aqui, Jesus está aqui para receber a você para o seu reino, amém? Em nome de Jesus, irmãos, vamos estar orando ao Senhor, amém, pastor Sérgio, amém? Nós podemos estar orando e pondo a mão para os irmãos, em nome de Jesus, e seja você instrumento na mão do Senhor, amém? Igreja do Senhor, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aí o teu povo, Senhor, meu Deus, Pai amado, o Senhor nos ensina em tua palavra, para sermos, meu Pai amado, instrumento em tuas mãos, Senhor, para sermos, meu Pai amado, vidas, meu Pai amado, que o Senhor nos chama para buscar aqueles que estão perdidos, meu Pai. Senhor Deus amado, os teus filhos aqui estão, Senhor, Pai amado, se colocam à disposição do teu reino, se colocam a ser uma bênção em tuas mãos, meu Pai, se colocam, meu Pai amado, a colocar o tempo, a sua atenção, por aqueles que estão afastados, por aqueles, meu Pai, que estão perdidos. Vem usar, meu Pai, a vida dos teus filhos, vem usar, meu Pai, a teus servos, meu Pai, em tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai amado, teu filho, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Coloca as almas, meu Pai amado, diante da vida deles. Coloca as pessoas, meu Senhor, meu Pai amado, a serem alcançadas diante do teu filho, meu Pai. Senhor Deus, que os olhos deles, Senhor, venham os olhos de amor e compaixão do Senhor, meu Pai. Que o Senhor mostre, meu Pai amado, aquela vida necessitada, que precisa de atenção, que precisa de uma conversa, meu Pai, que precisa de um abraço, meu Senhor. Pai amado, ali, meu Pai, diante do teu servo, meu Pai, e usa ele para a tua glória, usa teus filhos para a tua glória, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha usar o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, os seus amigos de trabalho, meu Pai, pessoas que ali são com Ele, meu Pai, no momento de comunhão, no momento de confraternização, que ali o Senhor venha usar o teu filho para levar a tua palavra e levar o teu amor, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor da glória, meu Deus, toma teu filho, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. Pai amado, colocando as pessoas, ó Pai amado, diante dele, meu Senhor, meu Pai, para alcançar, meu Pai amado, para a tua glória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai amado, pessoas, seus colegas de trabalho, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, a gente está afastado do teu caminho. Usa, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor, meu Deus. Meu Pai eterno, em nome de Jesus. Meu Pai eterno, Deus, só teu filho, Senhor. Pai amado, nós, ó Senhor, meu Pai, somos chamados, meu Deus amado, para
levar a tua palavra. Somos chamados, meu Deus, a alcançar os perdidos, ó Pai. Muitas vezes os perdidos estão do nosso lado. Eles estão, meu Pai amado, trabalhando conosco. São nossos vizinhos. E o Senhor vai usar, meu Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Colocando as palavras, ó Senhor. Abençoando, meu Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus amado, meu filho, sua filha, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Jesus. Santo Deus, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor continua abençoando para a tua glória, meu Pai. Usando como instrumento em tuas mãos, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, usa a tua igreja, Senhor, em tuas mãos, meu Pai. Meu Senhor, Pai, um instrumento em tuas mãos, meu Senhor. Levar a palavra àquele que está perdido. Levar para aquele que está, meu Pai amado, necessitado, meu Pai. Meu Deus amado, na conversa, na amizade, meu Senhor, que teu filho tem com essas pessoas. Que usa ele como instrumento, meu Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Também a tua filha, Senhor, meu Deus, em tuas mãos, meu Pai. Usa, meu Senhor, um instrumento em tuas mãos, meu Senhor. A levar as pessoas, meu Pai, que estão à sua volta, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que teu amor, meu Deus, resplandeça através das tua serva, meu Pai. Deus amado, usa, meu Pai, a tua igreja, meu Deus. Meu Pai, neste tempo, Senhor, que, meu Deus amado, o teu amor, meu Pai amado, ele venha ser demonstrado não só em palavras, não somente, meu Pai, nos púlpitos, não somente na igreja, meu Pai, mas, ó Senhor, aonde nós estivermos, meu Senhor, levamos o teu amor, ó Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tem bradado aos nossos corações para que venhamos realmente manifestar amor e compaixão por aqueles que necessitam do perdão de Deus, que necessitam desta graça, que necessitam da obra do Espírito Santo em seus corações. Deus, Ele quer continuar usando as nossas vidas. Deus, Ele vai colocar pessoas no seu caminho e vai colocar você no caminho de pessoas, e assim sendo você verá Deus te usando através do impulso do Espírito Santo, e a obra Ele vai fazer, e o nome dEle será glorificado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quantos foram abençoados nesta tarde? Amém? Quantos foram abençoados nesta tarde? Você pode dizer assim: louvado seja Deus. Aleluia. Poder assentar. Eu agradeço